Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para dar uma aula completa, falando um pouco do sistema nervoso, relacionando com o anime Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, né? Então, eu fiz algumas analogias aqui pra gente falar desse anime e entender um pouquinho de ciências, de biologia propriamente dita. Tá, aqui vocês estão vendo a imagem do Tanjiro, né? E aí eu botei aqui uma imagem como se fosse um raio-x do Tanjiro. E pra gente falar um pouquinho de algumas partes internas do corpo do Tanjiro, especificamente ligados ao sistema nervoso. Então vamos tentar entender. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ó, como vocês podem ver ali, ó, é aquele que é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, que fica um pouquinho abaixo do cérebro, pelo tronco encefálico e a medula espinhal. Esse é o sistema nervoso central. É o centro de comando aí do nosso corpo. No sistema nervoso central, você tem o encéfalo, que é responsável pela memória, ele é responsável aí pela fala. A gente tem ainda o cerebelo, ele é responsável por toda a parte de equilíbrio do nosso corpo. Então a parte de equilíbrio, de coordenação motora, é o cerebelo que é responsável. A gente já tem o tronco encefálico. O tronco encefálico ele é responsável pelas funções vitais automáticas do nosso corpo. Então ele é responsável pela respiração, pela frequência cardíaca. E ainda tem a medula espinhal. A medula espinhal ela é responsável aí por mandar informações, né, pela troca de informações do sistema nervoso central com o resto do corpo. E ela tem uma função muito importante que a gente chama de arco reflexo. Que são aqueles reflexos rápidos que você tem quando coloca a mão em alguma coisa quente, tira e coisas do tipo. Então essa aí é a função da medula espinhal. Então você pode reparar que para um treinamento Hashira, para um treinamento de caçadores de Onis, como acontece com o Tanjiro, é muito importante todas essas funções, né? O tronco encefálico, ele é responsável por toda a questão aí da frequência da respiração, né? Analogia aí com a respiração de Demon Slayer. O cerebelo para manter o equilíbrio e a medula espinhal para esses reflexos rápidos que a gente tem no nosso dia a dia, no caso dele, nos combates. E ainda tem o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado aí pelos nervos e gânglios que estão espalhados pelo nosso corpo. Então a principal função aí dos nervos espalhados pelo corpo é mandar recados lá para o sistema nervoso central. Você manda um recado para o sistema nervoso central e aí o sistema nervoso central interpreta esse recado e manda de volta lá para os nervos, para você tomar alguma atitude, ter alguma reação. Então os nervos eles são essas estruturas que conectam basicamente o sistema nervoso central com todas as partes do nosso corpo. O sistema nervoso central ele é protegido por alguns ossos específicos. Por exemplo, o encéfalo ele é protegido pelo crânio. E a gente sabe, quem assiste Demon Slayer, que o Tanjiro ele tem os ossos da parte aqui da face um pouquinho mais fortes do que o comum, principalmente dessa região aqui do crânio. Então provavelmente ele tem esses ossos super desenvolvidos que ajudam a proteger o sistema nervoso central dele, o cérebro. Outras partes aí, outros ossos que protegem é a nossa própria coluna vertebral, que protege aí a medula espinhal também. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho do funcionamento da principal célula do sistema nervoso, que é o neurônio. Vocês podem ver, ó, que eu tô com a camisa dele aqui, ó, a camisa do Zenitsu aqui, ó. Olha ele aparecendo aí. Eu tô relacionando o funcionamento do neurônio com o Zenitsu e a respiração do trovão. Ó, prestem atenção nessa imagem aqui. Essa imagem ela tem a comunicação entre dois neurônios. Existem milhões e milhões de neurônios, gente. Os neurônios eles se comunicam uns com os outros através desse caminho aqui, ó, que parece um trenzinho, ou então uma linguiça ou salsicha, sei lá. Esse caminho aqui, esse trenzinho, a gente chama de axônio. E aí no axônio você tem estruturas, ó, cada um desses trilhos, vamos imaginar trilho não, vamos imaginar que sejam vagões de um trem. Cada um desses vagões do trem a gente chama de baía de mielina. E o espacinho entre esses vagões aqui, dessas salsichas aqui, ou dessas linguiças, sei lá como você vai chamar, a gente chama de nódulo de Ranvier. O que a gente pode falar aqui para vocês entenderem? Imaginem que essas baías de mielina, esses vagões aqui, eles são feitos basicamente de lipídios. Os lipídios não conduzem eletricidade tão bem. Significa o seguinte: para um neurônio se comunicar com outro neurônio, eles se comunicam através de bioeletricidade, impulsos nervosos. Para ser mais técnico aí, você tem aí uma diferença de carga que faz com que eles enviem o impulso nervoso desse neurônio até o outro neurônio.
E é o tempo todo isso, a gente tem uma grande rede de neurônios que ficam se conectando o tempo todo. É o que faz você lembrar de alguma coisa, é o que faz você falar e por aí vai. Então, as principais funções aí cognitivas do nosso corpo. E aí, por que eu relacionei com o Zenitsu? Imaginem isso aqui, ó. Para você mandar recado de um neurônio para o outro, o interessante é que seja muito rápido. Tem que ser rápido, gente, porque imagina, você bota a mão numa coisa quente, rapidamente, na mesma hora você tira a mão, porque você vê que tá pegando fogo, tá queimando a sua mão. Para essas respostas serem muito rápidas, esse impulso bioelétrico tem que ser muito rápido de um neurônio para o outro. Essa comunicação tem que ser rápida. Então, em vez de ir direto de um neurônio para o outro, essa comunicação ela vai saltando entre esses nódulos de Ranvier, entre esses espacinhos aqui, ó. Ela vai saltando, isso faz com que ela seja mais rápido, faz com que o impulso saltatório seja mais rápido. Por que ela salta? Porque esses vagões aqui, a baía de mielina, ela é, como eu já falei, de lipídio que não conduz bem a eletricidade. Então, a eletricidade, o impulso bioelétrico, ele fica saltando de um pontinho para o outro. Isso faz com que o impulso seja mais rápido. Imagine o Zenitsu na respiração do trovão, ele saltando entre as baías de mielina, fazendo com que o impulso seja ainda mais rápido. Então eu fiz essa relação aí do Zenitsu, respiração do trovão, e os neurônios se comunicando aqui, ó. Essa comunicação entre neurônios que a gente chama de sinapse neuronal ou sinapse. E claro, não posso esquecer de falar, existem também os dendritos, que são aqueles bracinhos lá onde os neurônios se comunicam com vários outros neurônios. É uma espécie de rede de computadores mesmo. Imagina uma rede de computadores. Você tem os dendritos, que fazem os neurônios se comunicarem a vários deles. O corpo celular, que é o corpo específico do neurônio, né? Ele é uma célula. E aí você tem, como eu já falei, o nódulo de Ranvier, a baía de mielina e o axônio, que é todo esse caminho aí. Existe uma outra divisão aí do sistema nervoso, que é o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. A gente falou do central e do periférico. Ainda existe o somático e o autônomo. O somático, ele controla os movimentos voluntários do nosso corpo, geralmente aqueles ligados aos músculos esqueléticos. Por que eu botei a imagem aqui do Orokodak, do cara que treinou o Tanjiro, né? Não só o Tanjiro, mas vários outros Hashiras e caçadores de Onis, enfim. Porque a ideia do sistema nervoso somático é controlar todos os movimentos, para que eles sejam coordenados no nosso corpo. Os movimentos aí ligados aos braços, às pernas. Então, se eu pudesse fazer uma analogia entre um personagem, eu faria um treinador, né? Um mestre, que consegue... E um dos ensinamentos do Orokodak era para ele controlar os movimentos, para dar o golpe preciso, enfim. Então essa analogia que eu fiz aí com o Orokodak. E existe o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não controla os movimentos. Esse sistema nervoso autônomo também tem dois tipos. Tem o sistema nervoso autônomo, que é o simpático, formado pelos nervos simpáticos, e o parasimpático. O simpático, dos nossos nervos que a gente não controla, a gente pode... Eu destaquei aqui o Inosuke, esse personagem aí bem carismático e tal, muito ligado aí a batalhas e tal. O que tem a ver com os nervos simpáticos e o Inosuke? Qual é a relação que existe entre eles? Então eu botei aqui que esses nervos são ativados basicamente em sistemas de luta ou fuga. Então, por exemplo, quando você está numa situação muito complicada, por exemplo, o Inosuke perto de uma batalha e são muitos adversários, ele tá numa situação de risco, de luta. E aí o que acontece? Os nervos simpáticos, eles aumentam a sua frequência cardíaca, para que você, quando você aumenta a frequência cardíaca, você vai bombear mais sangue e vai também dilatar as vias aéreas. Para quê? Dilatando as vias aéreas, que você absorve mais oxigênio, que aí você vai ter mais oxigênio no seu sangue, você vai bombear mais sangue, vai chegar mais oxigênio nas suas células. Significa que você vai ter mais energia. O oxigênio lá na célula, ele vai interagir com a mitocôndria e vai fazer com que você tenha mais energia. É o que acontece em situações de luta ou fuga. Você tem que ficar mais alerta. E aí você vai disparar alguns hormônios, que são a adrenalina e a noradrenalina, basicamente. São esses hormônios que ajudam a frequência cardíaca, dilatar as vias aéreas. Você fica em estado de alerta, você tem mais energia. Geralmente você tem algumas práticas que você não teria normalmente. Eu costumo brincar com os meus alunos que, por exemplo, uma pessoa sem adrenalina, ela não pularia 1,5 m, um muro de 1,5 m ou 2 metros. Uma pessoa com adrenalina, no sangue, cheio de energia, talvez ela consiga. Então, é o nosso modo turbo, que os lutadores lá, os caçadores de Oni, com certeza estão com a adrenalina disparada quando eles estão num combate, né? Como, por exemplo, o Inosuke. E o sistema nervoso parasimpático,
Eu fiz uma analogia aqui com a Tsuyuri, que é uma caçadora de Oni também, e ela é mais equilibrada, ela não fala muito, diferente lá do Inosuke, que é falador, não sei o que, grita muito. Ela nem fala, basicamente. Ela usa uma moeda para tomar algumas decisões, enfim. É um sistema nervoso, eu fiz essa analogia porque ela é um pouco mais equilibrado. E o sistema nervoso parasimpático, ele diminui os batimentos cardíacos. Ele promove a digestão. Geralmente ele é muito utilizado depois que a gente come, e aí você está relaxado daquele sono. Então, ela ajuda a relaxar o corpo. Esse relaxamento é importante para que a digestão seja feita, para que você consiga realizar vários procedimentos lá dos seus órgãos internos. Então é um relaxamento, ele é o oposto do simpático. O simpático, ele prepara para o estado de alerta. O parasimpático, ele relaxa o corpo para que a digestão seja feita e outras atividades metabólicas também. Gostou do vídeo? Achou legal a metodologia? Quer mais vídeos assim? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar o vídeo com outras pessoas para você facilitar o meu trabalho. Eu tenho vários vídeos nesse sentido que eu ainda nem publiquei. Então eu já dou aula assim há muito tempo nas escolas, só boto alguns trechinhos nas redes sociais. Se vocês gostarem disso, eu posso fazer mais vídeos longos como esse. É só você se inscrever, comentar aí. E é isso, gente. Conto com a colaboração de vocês. Tamo junto.